Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos iniciando mais uma semana aqui unidos, reunidos em nome de Jesus, e que nós possamos rogar ao nosso querido Mestre que abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares, os nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados. Que durante este momento de estudo, de preces, nós possamos sentir a espiritualidade amiga agindo, restabelecendo as nossas forças, restabelecendo o nosso padrão energético positivo, nos auxiliando sempre com, com intuições, com fortalecimentos necessários para essas lutas do dia a dia. Que nós possamos sentir a espiritualidade amiga sempre presente conosco, principalmente naqueles momentos mais difíceis, que nós possamos, assim, juntos, trabalharmos o nosso eu, trabalharmos o ambiente em que estamos e que nós possamos, ao trabalharmos assim, escalarmos mais um degrau na nossa escalada evolutiva. É muito bom estar com vocês. Eu agradeço a todos que estão deixando mensagem aqui no chat ao vivo e agradeço também aqueles que ainda não colocaram a mensagem, mas que estão aqui conectados conosco. Aqueles que estão entrando, aqueles que vão assistir amanhã, que coisa maravilhosa, né? Pois bem, hoje eu vou trazer aqui para vocês esse livro de nome Mensagens Diárias, Meditações Diárias. É um livro autoria espiritual de André Luiz, são mensagens do espírito André Luiz, né, dos mentores de Chico, e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Meditações Diárias, da editora ID. Bom, o capítulo se chama Deus e Nós, e eu achei essa mensagem, assim, belíssima e muito profunda. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Somente Deus sabe toda a verdade, mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma desta ou daquela criatura, com alguma parcela de bondade. Somente Deus é o criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Somente Deus pode formar a alegria perfeita, mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem, do entendimento e do perdão. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. E depois tem um pensamento aqui. Semeia a paciência, tolerando construtivamente os que se fazem instrumentos de tua dor no mundo, auxiliando sem desânimo, amparando sem reclamar, e os irmãos que te buscam mobilizarão os impulsos de revolta que os fustigam na luta de cada dia, transformando essa luta em serena compreensão. Eu acho muito linda essas mensagens de André Luiz, né? Nos leva a uma reflexão muito interessante. Bom, vamos por partes. Deus e nós. Então, o título já dá essa ideia de comunhão, né? Deus e nós. O nosso Pai e nós todos, seus filhos, todos nós, criaturas deste Criador, que é bondade, que é justiça, que é amor. Se nós avaliarmos de forma rasa a vida em si, muita coisa parece não ter sentido.
Muita coisa parece injustiça, muita coisa parece maldade. Mas quando nós passamos a conhecer as leis divinas e passamos a estudar, a nos aproximarmos mais do Pai, nós percebemos que não existe ignorância, não existe maldade. E a gente consegue enxergar um Deus de amor incondicional por nós. Nós conseguimos enxergar um Deus de justiça e nós conseguimos enxergar um Deus de bondade. Tão bom que possibilita que nós tenhamos momentaneamente, enquanto estamos encarnados, o esquecimento de vidas passadas. Pensem se nós lembrássemos de tudo que nós fizemos e de todos que fomos ao longo das muitas vidas. Para chegarmos aqui, nesta encarnação, nós já devemos ter tido pelo menos umas 100 encarnações passadas. 100 papéis diferentes, 100 vidas diferentes, mais ou menos, na média, né, gente? Pensa lembrar disso tudo, né? Não é fácil. Então, esse pequeno esquecimento, nesse intervalo em que nós estamos aqui encarnados, nos ajuda em um recomeço. Quantas vezes nós decidimos mudar por conta própria e recomeçar do zero? Quantas vezes nós terminamos um relacionamento, nós aprendemos com esse relacionamento e dá aquele desejo de recomeçar do zero, de forma diferente, né? Seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso, seja no trabalho, não é mesmo? Quantas vezes nós fazemos um curso e de repente nós desejamos começar outro do zero e aprendermos uma nova profissão? O recomeço não seria possível ser quase que do zero na nossa mente se não tivéssemos esse esquecimento do passado. O quão difícil seria eu olhar para um filho e perceber que em outra vida eu posso ter feito alguma maldade ou ter sido injusta com ele. Quão difícil eu perceber as pessoas que eu abandonei, os erros que eu cometi. Será que a culpa deixaria a gente recomeçar do zero? Dificilmente. Então, nós encarnamos de forma tão maravilhosa, entendeu? Com esse esquecimento do passado, que nós temos a oportunidade de recomeçarmos e a oportunidade de transformarmos a nossa personalidade, os nossos objetivos, o nosso olhar para a vida, sempre crescendo. Deus e nós, a grande família universal, o Pai e suas criaturas, todas elas. Nós somos uma única família nesse universo. Nós estamos aqui, né, no galinho dos terráqueos, nessa vida. Quem sabe em outra, a gente depois migra, né? Mas o importante é a gente saber dessa superioridade moral, amorosa, que Deus tem sobre nós. Quando a gente percebe que tem crianças, né, sofrendo, adultos, e a gente não entende o porquê o sofrimento. Se nós olhássemos apenas esse intervalo de vida, não faria sentido para nós. Mas quando a gente avalia, pega o livrinho com vários capítulos de várias vidas, nós percebemos que aquilo que a gente julga sofrimento, na maioria das vezes, é libertação. Assim como quando a gente estava com aquela infecção na garganta horrível e a gente tomava aquela horrorosa benzetacil,
e era um sofrimento, mas um sofrimento que nos levava à libertação daquela doença, daquela bactéria, não é mesmo? Às vezes o sofrimento não é eterno, é pontual, mas nós sofremos por quê? Né? Porque a gente ainda não dá conta de ver essas oportunidades como bênçãos, não é mesmo? Então, quando você está ali com uma farpa, né, no dedo, e aí você pede a alguém, a pessoa vai lá com a agulhinha esterilizada e cutuca, cutuca, e dói, dói, dói. A hora que você pensa assim, ai meu Deus, aí consegue tirar aquele pedacinho ali de madeira ou de aço, seja lá do que for, né? E é um alívio. Então, se nós focarmos na dor do parto que passa, ninguém teria filhos. Se nós focarmos no medo de perder alguém amado, ninguém se apaixonaria, ninguém teria família. Então, por isso que Deus e nós é uma equação de amor e de bondade. E nós precisamos, assim como na nossa vida terrena, precisamos nos aproximar dos nossos pais, de alguma forma, das pessoas que são luz nas nossas vidas, nós precisamos nos aproximar do Cristo e de Deus Pai. E olha como que André Luiz começa essa mensagem. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Eu não sei criar alguém como Deus, né, nessa perfeição. O que nós fazemos como mulheres, como mães, é reproduzir uma criação divina. Mas nós podemos e temos condições de fazer com que a vida da pessoa seja infinitamente melhor quando nós conseguimos nos aproximar dessa pessoa e sermos aquele que faz com que a pessoa sinta alegria de viver, fazendo bem, amando o próximo. Porque tem pessoas que erram no ódio, no desamor, na intolerância, que muitas vezes levam os outros a desejarem não viver mais. Mas nós podemos ser instrumentos de Deus para sermos aqueles que levemos a esperança, a força, a felicidade de viver essa vida. Depois André Luiz continua. Somente Deus sabe toda a verdade, mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Eu conheço aqui a Fátima desta vida, a Osanira dessa vida. Eu não tenho conhecimento de toda a verdade. Quem tem o conhecimento de quem eu fui em todas as minhas vidas é o Pai. Então, quando eu encontro com alguém, eu conheço uma parte desse alguém, essa parte em que nós nos encontramos até a nossa despedida desta vida. Às vezes é reencontro, sim, às vezes eu posso conhecer a auxiliadora de 80 vidas atrás, mas a minha memória não me lembra, eu só sei que eu me sinto muito bem com ela. Devemos ser almas amigas de muitas vidas. Mas eu não me lembro de detalhes. O que eu conheço dela é nessa vida. E nessa verdade, eu preciso de compreender o outro, colocar compreensão nas dificuldades, nas limitações e nas imperfeições do outro, sem cobrar que o outro seja perfeito, que o outro seja, né, o suprassumo, né? A aguinha gelada no deserto? Não.
O outro é quem ele é. E eu preciso de compreender isso. Assim como eu preciso de me compreender também. Todos nós estamos em processo de aprendizado. André Luiz continua. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura, com alguma parcela de bondade. Como as pessoas passam a acreditar no amor quando têm contato com a bondade do outro, não é? Quando alguém faz algo pela gente assim de uma forma tão bacana, a gente pensa, gente, o mundo tem solução, né? Tem muita gente boa nesse mundo. E aí eu enxergo o amor me rodeando. Isso é fantástico, é maravilhoso, né? Quando a gente percebe que uma pessoa tira um minuto do tempo para falar com a gente no meio da correria, quando a gente percebe que o outro tem aquele sorriso, mesmo estando com dores ou com preocupações, mas nos recebe com um sorriso. Quando a gente percebe aquele abraço, aquela energia. Quando muitas vezes, diante de um velório, da perda de um ente querido, nós temos aquele amigo que silenciosamente nos abraça e não precisa falar nada. Nós precisamos espalhar bondade. Pequenas e diferentes bondades, para que a gente tenha um jardim a ser colhido, né? Dessas flores maravilhosas, que é a atitude de amor ao próximo. André Luiz fala: somente Deus é o criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista, para que a harmonia seja feita. Gente, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. Muitas vezes nós estamos certos, outras vezes é difícil admitir, mas nós estamos errados. Não perante o meu ponto de vista ou do outro, mas perante as leis divinas, né? Muitas vezes o que eu defendo e acho certo vai contra as leis divinas, vai contra os ensinamentos de Jesus, né? Outras vezes nós estamos teimando, né, com um ponto de vista que parte do nosso ego, da nossa experiência, sabe? Então, se falar para alguém, o melhor lugar para descansar nesse mundo para ter paz é num barco. Depende. Se você não enjoa com a água, se você não tem pânico da água, você pode descansar. Mas uma pessoa que enjoa e tem pânico de água é o último lugar que ela quer estar para cultivar a paz. Não é mesmo? Então, às vezes, a pessoa está lá numa cidade, no centro da cidade, lá no 20º andar, vendo aquela luz tal, para ela aquilo é paz. Ela ama uma cidade grande. Para o outro, lá no interior da roça, às vezes com lamparina, uma luzinha elétrica amarelinha num canto, né? Menos pessoas, menos luz, mas o tapete estrelado do céu com a lua talvez agrade mais outra pessoa. Então, a verdadeira paz, ela é encontrada em todos os lugares, só que como nós somos limitados em muitos aspectos, nós temos os nossos lugares prediletos de paz, né? Nós temos as pessoas que falam e que nos levam a sentir uma paz muito grande. E tem aquelas que a gente fica arrepiado, né? Mas eu preciso de ceder os meus pontos de vista sempre que eu conseguir. Ficar em silêncio, porque a gente não consegue convencer ninguém. Muito difícil, né? Então, a gente insistir num ponto de vista, a gente não sabe os motivos que levaram o outro a pensar diferente da gente. E talvez a pessoa até gostaria de pensar diferente, mas não dá conta, pelas experiências da vida dela e não da minha.
né? Somente Deus pode formar a alegria perfeita, mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem, do entendimento e do perdão. Então, a alegria perfeita para nós encarnados não existe, mas nós temos esperança, coragem, entendimento, perdão, expressados em um sorriso. Como é bom a gente ver um sorriso. Não é aquele sorriso de beicinho para poder tirar foto e colocar no Instagram, né? Não é a pose para poder publicar na rede social, não. É aquele sorriso aberto, de quem sorri com os lábios e passa alegria e sorri com os olhos também. Os sorrisos verdadeiros, de se encantar com uma criança pequena brincando numa creche. O sorriso de quem se encanta com a primeira letra que o nosso filho dá conta de escrever. Aquele sorriso de quem conseguiu um trabalho. O sorriso de quem teve um prognóstico bom na doença que tem. Então, nós podemos ser esse sorriso da esperança, acompanhar alguém no exame e sorrir e falar: tenha fé, vai dar tudo certo, eu estou aqui com você, você não está sozinho. Olha que coisa bacana que nós podemos fazer, né? Ou esperarmos juntos o resultado de alguma coisa que o outro precisa, né? É estarmos juntos com alegria por ajudarmos, a alegria de colocar esperança e coragem na vida do outro, de ajudar o outro a perdoar, tirar aquele peso do coração e seguir mais leve. É essa alegria que a gente está falando. E todos nós somos capazes de auxiliar nesta alegria. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem, desculpa, vou ler de novo que eu li na outra linha. Olha, somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. Ninguém cruza o nosso caminho ao acaso. Nenhum pedinte que bate na nossa porta. Nenhuma pessoa que trabalha para nós, nenhum patrão, um amigo, todos que cruzam a nossa vida são irmãos perante o Pai. São o nosso próximo, mais próximo, né? Então, se eu tenho a condição deste reencontro, ele acontece. Se eu tenho a condição de me encontrar ali pela primeira vez e ajudar, vai acontecer. O que importa é que, diante da necessidade do outro, que surge até mim, eu sempre tenho o possível, nem que seja o mínimo para fazer por alguém. Não é mesmo? Às vezes o outro precisa de uma quantia de R$ 100 e eu tenho 10. Mas às vezes vejo cada amigo doa 10, R$ 5 e conseguimos aquela quantia para comprar um remédio. Então assim nós vamos caminhando, sempre com a ideia de fazermos o possível, para que o outro receba de nós o amor em forma de cuidado, de zelo, de atenção, de carinho, de sorrisos, de compreensão. Nós precisamos nos desapegar da ideia de que eu não tenho dinheiro, não tenho como ajudar ninguém. Não é dinheiro. Às vezes é uma palavra, outras vezes um sorriso, outras vezes um abraço. E algumas vezes, sim, podemos ajudar com a parte material, né? O importante é estarmos abertos para essa modificação, de enxergarmos o outro de uma forma mais ampla,
de uma forma mais expressiva, enxergarmos o outro, o que é que eu posso fazer por essa pessoa? Como eu posso ajudar? Como eu posso somar? Né? E às vezes a gente nem tem noção do bem que a gente já fez e do quanto, assim, às vezes a gente não tem noção de quantas pessoas a gente tirou da linha do suicídio, de quantas pessoas a gente tirou da fome daquele dia, de quantas pessoas que estavam tristes, solitárias, a gente chegou bacana com aquele abraço, né? Continuemos fazendo o nosso melhor. E confiemos no Pai, que nunca nos desampara, nunca nos deixa sós. E eu queria hoje finalizar lendo uma prece que se encontra no livro Missionários da Luz. Missionários da Luz é um livro da autoria espiritual de André Luiz, o mentor dessa mensagem anterior. Missionários da Luz tem um grupo de espíritos, né, que vão realizar tarefas, né, em alguns lares de pessoas encarnadas e ajudar também pessoas desencarnadas, né, trabalhando com mentores. Então, André Luiz faz parte dessa equipe. Um livro muito bonito. Tem um mentor de nome Alexandre. Em um momento, a equipe ali recebe, né, escuta essa prece proferida pelo mentor Alexandre. E eu acho que ela vai somar a nossa reflexão de hoje. Então eu gostaria que cada um pudesse fechar o olho, respirar profundamente, se colocar em sintonia com a espiritualidade amiga, para que a gente possa escutar essas palavras que são bálsamos de luz no nosso coração. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos a tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal.
Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. E ampara-nos, para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis da tua luz para sempre. Que assim seja. Querido Deus, obrigada pela vida. Obrigada por este momento de estudo e oração. Obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais por este momento de alimento espiritual, de força, de restabelecimento, para que possamos seguir juntos essa escalada evolutiva. Que nós possamos, neste momento, finalizarmos o nosso estudo e oração com muita gratidão por este momento existir nas nossas vidas. Que assim seja. Pois bem, amigos queridos, finalizamos o nosso estudo e oração de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Quem gostou da lição, dê um like. Quem gostou, pode compartilhar o vídeo. E nós agradecemos o apoio, agradecemos a presença de cada um, agradecemos a intuição que nos vem através da espiritualidade superior e que nós possamos continuarmos juntos nesta seara. Recebam o meu abraço de gratidão, boa noite e até breve.